Obrigado. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Estou estreando esse novo microfone aqui que o pessoal me passou. Tá bom? Mas eu vim aqui hoje para falar com você sobre financiamento imobiliário. A chave para vender mais e melhor. Parece ser até meio que óbvio, né? Se eu vendo através de financiamento, com certeza eu vendo mais. Mas é aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito, precisa ser lido, precisa ser repetido, precisa ser escrito, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês, né, o que eu tenho feito, né, desses últimos anos de trabalho lá na KL, que é buscar capacitar os corretores que são parceiros lá da KL. E por que disso? Porque eu entendo que quando vocês, corretores, entendem melhor sobre o financiamento, né, vocês estão atendendo o cliente lá na ponta. O meu serviço, ele só existe se vocês venderem. E o meu desejo é que vocês vendam mais e melhor. E eu digo que não só o meu desejo, Luiz, é o desejo de todo correspondente bancário, que é o que eu sou. Rapidinho aqui, só falar brevemente quem sou eu, né? Me chamo Luiz Otávio, sou esposo da Gabi, pai do Bernardo, pai também da Helena, cristão legendário, né? Filho amado de Deus. E aqui tem a minha rede social, vocês podem acessar aqui, né? Quem não me segue ainda, está aqui o QR Code, porque no meio da apresentação eu vou trazer para vocês um presente, algo que eu preparei com muito carinho para poder ajudar ainda mais vocês durante o atendimento, nessa jornada que vocês têm de venda. Eu queria começar aqui com uma pergunta, exatamente para a gente indagar, né, para que vocês consigam raciocinar comigo durante esse momento que nós vamos trocar ideias aqui, né? Você já se imaginou ser pego de surpresa por uma pergunta sobre financiamento e não ter como responder? Não precisa responder para mim, vocês vão responder para si mesmo. E por que eu trouxe isso, né? A maioria dos atendimentos que vocês fazem pode ocorrer no final de semana, né? Eu sei que todos aqui têm um correspondente bancário como uma ferramenta, né? Um parceiro. Todos têm? Inclusive, para honrar, né? Aqui nós temos mais 2 outros correspondentes, não tem? Levanta a mão, por favor. Aí, ó. Maravilha. Foi muito perguntado aqui, né? Corretor, dono de imobiliário. O correspondente bancário, nós somos uma extensão do banco, né? E nós estamos aqui para ajudar vocês na tarefa, né, que vocês executam, né? Nessa missão que vocês têm. E a gente sabe que sempre que tem uma dúvida, sempre que precisa de uma informação, vocês vão até o correspondente. E isso está certíssimo. Mas cabe também nós, como correspondente, buscarmos cada vez mais levar para vocês conteúdo, informação, né? Levar material que ajude vocês lá na ponta a vender mais. E aí eu trago um dado aqui para vocês. E aí, qual que é o aprendizado que eu tenho com esse dado aqui? O financiamento, ele não é apenas uma etapa burocrática do processo. Ele é uma alavanca de vendas, né? Se você entende mais sobre financiamento, né, vocês têm a capacidade de vender mais, né? Não sei vocês, mas já aconteceu de perderem uma venda porque não tinha uma informação que o cliente precisava? No Minha Casa Minha Vida acontece muito, né? O cliente chega, você não traz para ele uma condição que possibilita ele de compra, ele vai para o outro. E se o outro não atende, ele vai passando. Até alguém falar assim, opa, não vai porque eu tenho o que você precisa. Pode passar, por favor. Trouxe para vocês aqui um depoimento de um cliente
que eu atendi esse mês. Chama Sidney, lá de Belo Horizonte. Ele me procurou, meu Luiz, cheguei por indicação até você, e eu estou precisando de entender sobre financiamento exatamente para eu conseguir comprar o meu imóvel. Depois que eu atendi ele, ele mandou essa mensagem para mim, que eu queria compartilhar com vocês um pequeno trecho. Ele disse assim, ó, se eu tivesse essas informações antes, com certeza teria feito muita diferença em minha vida. O que ele quis dizer aqui? Que significa que todo mundo que atendeu ele daqui para trás não conseguiu trazer uma solução para ele. E aí eu não perguntei nomes, mas você já estava sendo atendido? Ele, sim, estava sendo atendido por um corretor que não estava me trazendo solução. E aí eu quis trazer isso daqui, por quê? Porque esse cliente só vai tornar o meu cliente se quem estiver atendendo ele lá conseguir efetivar a venda. E aí eu identifiquei um problema. Qual que é o problema? Que o corretor que não domina financiamento está em desvantagem competitiva. E por que ele está em desvantagem? Se em 2024 foram financiados 1.266.000 unidades, qual que é a fatia do bolo que esse corretor que não entende de financiamento? E aí eu deixo claro, não é entender conforme um correspondente bancário entende, que é algo mais profundo. Mas você precisa entender o mínimo, o suficiente, para que você não perca uma venda por falta de informação sobre financiamento. E aí, isso daqui vai muito de encontro para quem pratica a venda do cliente Minha Casa Minha Vida. Porque o cliente do Minha Casa Minha Vida, o que ele procura? Condição de pagamento. Se ele não tem condição de pagamento, ele vai para o próximo. E se o corretor não oferece isso para ele, ele está pulando de profissional. Pode passar. E aí eu trago essa pergunta aqui. Como que está o copo de vocês? O copo, aliás, de cada um. Seu copo está vazio? Seu copo está meio cheio? Ou seu copo está cheio? Durante esse tempo em que nós pensamos o Acelera aqui em Betim, a gente visitou algumas imobiliárias, eu já tenho por característica sempre conversar com os corretores que são parceiros da CAEP para entender como é que você está achando o seu momento. Está bom, está ruim, está mais ou menos? Tive relatos que falaram assim, está ruim, nossa, esse ano está difícil. Tive relatos também da pessoa falar assim, Luiz, esse ano, só até a metade, eu já vendi mais do que eu vendi o ano anterior. Então, como pode duas pessoas, duas empresas, na mesma região, ter situações tão diferentes? E aí, eu quero trazer uma reflexão para vocês. No cenário ruim, a gente busca aprender para sobreviver. No cenário bom, a gente aprende para ganhar dinheiro. Eu não sei qual é o cenário de vocês, mas digo para vocês que vocês estão tomando a decisão certa. Porque vocês estão aqui hoje, não é simplesmente para marcar presença, mas é para aprender e poder converter esse conhecimento em prática. E aí eu deixo essa frase, Quem domina o crédito vende mais. Pode passar, por favor. E para entender o jogo do financiamento, a gente não precisa de uma bola de cristal. O que você precisa é ter a informação certa. Quando vocês buscam, junto ao seu correspondente bancário, um conhecimento, um treinamento, o que vocês estão fazendo? Enchendo a bagagem de vocês. Porque na medida que vocês começam a atender o cliente vai perguntando. Então, o treinamento ele não pode ser uma vez e nunca mais. Principalmente porque Caixa Econômica
ela constantemente muda as regras, né? Sempre buscando melhorar. E aí a gente precisa ir aperfeiçoando, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um QR Code que vocês vão acessar, vai levar direto para o meu Instagram e lá vai estar escrito assim, e-book do financiamento imobiliário. Vocês vão digitar lá assim, eu quero, e vocês vão receber esse e-book aí no próprio direct de vocês. E o que tem lá nesse e-book? Não tem lá o normativo da Caixa, que é 250 páginas, né? E eu sei que não vão ler. O que tem lá? Um resumo daquilo que é mais importante para vocês saberem sobre crédito imobiliário. Por exemplo, essa tabelinha da regra de enquadramento Minha Casa Minha Vida, né? As faixas que são divididas, as rendas de cada faixa, a taxa de juros, o percentual de financiamento de cada um, tá? E o teto de enquadramento. Essa tabelinha aqui tá para a cidade de Betim, tá? Mas se tiver algum corretor que é fora daqui e quiser ela para a cidade, só me chamar que eu atualizo ela e mando para vocês, tá bom? E por que eu coloquei ela aqui? Às vezes vocês estão com um cliente, carteira assinada, que tem 2 contra-cheques. Um que o salário está 2.170 e um outro que está 2.150. Às vezes, na pressa ali, você faz a simulação com a renda de 2.170. O que isso impacta para ele? Uma taxa de juros de 4,75. Que, se você se atentar no outro contra-cheque e simular, você vai conseguir esse mesmo cliente com uma taxa de 4,25. E aí você vai falar assim, pô Luiz, 0,50 é muito pouco? É muito pouco. Só que quando você pega isso e coloca em 35 anos de financiamento, isso vai representar, às vezes, 4, 5, 6 mil a mais de financiamento. E aí, o que pode acontecer? Você pode perder uma venda, porque esse cliente está olhando com A, mas também está olhando com o B. O B tem esse entendimento, o A não tem. O que acontece? O cliente que está lá do outro lado recebeu 2 propostas. Um, ele conseguindo financiar mais e dando menos de entrada. O outro conseguir financiar menos com mais de entrada. Obviamente, ele vai optar pelo outro corretor que trouxe uma condição melhor. Pode passar. Outra coisa que eu coloquei nesse e-book e que faz toda a diferença para vocês. As regras de utilização do fundo de garantia. Por quê? Já tive situações que o corretor perdeu uma venda porque o cliente não podia usar o fundo. E o fundo era exatamente a entrada. Então, aqui, nessa regrinha, eu coloquei todas as condições. Tem um negócio que é muito interessante, essa regra 3 aqui, ó. Não possuir financiamento ativo no SFH. O que é isso? A pessoa não pode ter financiamento em qualquer lugar do Brasil. A regra que as pessoas mais divulgam é: você não pode ter imóvel na mesma região metropolitana. Só que se você tem um imóvel lá no Acre, que é bem longe, e está financiado pelo SFH, você não consegue usar o fundo, por mais que você queira comprar um imóvel aqui hoje, por mais que você venha transferido para cá hoje. Então, são pequenas informações que fazem a diferença. Foi falado aqui pela manhã, o cliente ele gera confiança. A partir do momento que você dá uma informação que depois você tem que falar para ele desconsiderar, essa confiança ela começou a ser quebrada. Passa mais um, por favor. Outra coisa que eu fiz aqui,
coloquei as condições do imóvel para ser utilizado o fundo de garantia. Por quê? Não é só o cliente que tem regra, o comprador. O imóvel também tem regra. Pode passar mais uma? E aqui também eu trouxe para vocês algumas perguntinhas chaves que está lá no e-book, que vocês não precisam preocupar. Perguntas chaves que, se você fizer essas perguntas, você consegue simular para o seu cliente e você também consegue eliminar o risco de, às vezes, fazer uma simulação para o cliente que enquadraria no Minha Casa Minha Vida e depois descobrir que ele enquadrou no SBPE. E aí, quando você tira o cliente de uma taxa de 4,5%, 7%, né, até 10% e joga ele no SBPE, isso impacta, né, muito no financiamento dele. E aí eu deixo aqui para vocês essa frase, né? Dados são o que você precisa para fazer a análise. Informação é o que você precisa para fazer negócios. E para fazer negócio é a informação que precisa. Olha essa informação que eu trouxe para vocês. Não sei se vocês acompanharam, mas esse mês saiu muito essa informação aqui, ó. Banco Central estuda novo modelo de financiamento imobiliário para acesso à casa própria, né? O que é isso? Nós vivemos ano passado com maior rigor a questão da falta de verba, né? Alguém aqui passou problema com falta de verba nos seus contratos? Pois é. E o que é isso, né? Não está conseguindo captar recurso na mesma velocidade que empréstimo. E a gente já está, assim, no limite do limite. Então, o Banco Central está revendo esse modelo a fim de melhorar isso, né? Para que a gente consiga crescer, né? O PIB hoje do Brasil, aliás, o mercado imobiliário em relação ao PIB do Brasil hoje representa 10%. Isso é muito pouco. Então, existe um oceano azul ainda para a gente crescer. E aí, o que está acontecendo? O governo está, junto com o Banco Central, buscando flexibilizar a utilização do recurso. Como é que funciona hoje? Aí eu estou falando da poupança, tá? Do SBPE. Do dinheiro que está lá na poupança, 65% é utilizado para empréstimo. 20% fica na forma de compulsório e 15% o banco usa para operações mais rentáveis. E o que está se propondo? O que está se propondo é o banco ter autonomia para usar esse dinheiro de acordo com o que ele achar necessário. E qual que é o impacto dessa mudança nos próximos anos? É que hoje o crédito imobiliário, né, representa 10% do PIB, a meta é chegar a 20%, né? No Chile, por exemplo, é 25%, lá na Alemanha e nos Estados Unidos 50%, né? E qual que é o resultado? Só de ter essa mudança de mentalidade e de ter essa mudança de falar assim, nós vamos mudar. Espera-se, né, que tenha mais crédito e mais crédito gera o quê? Mais vendas. A expectativa dessa mudança, ela é nos próximos 10 anos. Isso não é uma coisa que consegue se implantar de um dia para o outro, mas nos próximos 10 anos é a expectativa para poder implantar essa transição. O crédito está em constante evolução e quem não evolui com ele fica para trás. E aí, mais uma perguntinha, né? Onde você quer estar? Porque se você não quer estar quando essa mudança chegar, né, não faz sentido você não fazer nada. Mas se você quer estar, surfar, quer ter esse copo cheio, você precisa, né, se posicionar, você precisa estar entendido do assunto, dominando o assunto
exatamente porque você está na ponta com o cliente. E se você, com o cliente, não consegue responder para ele uma pergunta que ele vai te fazer, você pode colocar em jogo, né, em risco, a sua venda. Como o financiamento ajuda o corretor a vender mais? Isso aqui também, Luiz, tá claro que o financiamento me ajuda a vender mais. Isso é verdade. Só que se você, de fato, não entende isso, não adianta você só saber. A gente precisa saber e entender. A informação certa gera negócio. O corretor entender do financiamento dá credibilidade a ele que domine o processo. E, por fim, facilita a negociação. Como se facilita a negociação? O exemplo que eu dei no início. O fato de você usar um contra-cheque que possibilita o cliente financiar mais é exatamente esse benefício aqui. E aí, eu deixo aqui para vocês. O corretor que simula, ele encanta. Mas aquele que explica, vende, né? Eu pergunto para vocês, fazer uma simulação é obrigação de quem? Do corretor, do correspondente? Não tem uma regra que fala de quem é, né? O correspondente está aqui para ajudar vocês e tem que ajudar. Precisa, né, como diz, corresponder o mais rápido possível. Mas o que eu trago para vocês hoje sobre uma reflexão é que se você também agrega esse conhecimento, agrega essa rapidez em você mesmo, tirar o seu celular e conseguir fazer uma simulação ali para o seu cliente, você consegue reter esse cliente. Porque o cliente, quando ele fala assim, tá, mas quanto que é a parcela? Aí você fala, não, vou mandar fazer a simulação e depois eu te retorno. Pode ser que quando você retornar, esse cliente já tenha até esfriado. Mas se você consegue, né, de forma ágil, fazer uma simulação e apresentar isso para ele, vocês às vezes têm a expectativa, né, ou a probabilidade de fechar o negócio ali na hora, né? O cliente hoje, ele tem muitas dúvidas sobre o financiamento, principalmente quando não fica na mesma condição do amigo. Fala, meu amigo comprou e ficou desse jeito, por que a minha não ficou? Né? Quando você consegue dar essas informações para ele, você traz para ele essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, o vínculo com você. Esse material que eu disponibilizei para vocês está bem resumido e está os pontos que são importantes para que vocês compreendam, né? Volto a dizer, o correspondente é o braço de vocês nesse processo de venda, tá? Mas aquilo que vocês conseguirem agregar do cliente de vocês na hora do atendimento, facilita muito quando esse cliente chega no correspondente. Por quê? Porque ele já vai chegar no correspondente sabendo as condições que é possível ele ter. O corretor do futuro, ele não vende apenas imóveis, ele vende também, né, soluções financeiras. Nós sabemos que hoje o corretor ele precisa entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de rede social, um pouquinho de direito, né, e ele precisa entender um pouquinho também de financiamento, porque o cliente está na frente dele ali com um mix de perguntas. Dominar o financiamento é ser mais consultor do que vendedor. O crédito imobiliário vai além de velocidade, é estratégia. Por quê? Carlos falou mais cedo, né? O cliente quer ser respondido o mais rápido possível. Só que antes de você dar uma resposta para ele, se você não tiver uma estratégia certa, não tiver um caminho para ele acessar isso através do financiamento, você vai dar a ele uma informação às vezes errada. E depois, para você voltar e corrigir isso, pode, às vezes, custar a venda. O corretor estratégico transforma o financiamento em ponte e o cliente atravessa
direto para a realização do sonho. Deixo aqui com vocês uma frase que é um versículo bíblico, né? Que é a minha missão de vida, né? É algo que eu levo para mim. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O que fala esse versículo para mim? Que tudo que você fizer, busque fazer da melhor maneira. Às vezes, para o homem, aqui na terra a gente faz às vezes de qualquer jeito. Mas quando a gente faz algo para o Senhor, a gente busca fazer o melhor. E o que fala aqui é exatamente isso. Busque fazer para o homem da terra como você faz para o Senhor. Porque a recompensa aqui na terra é o quê? É os nossos honorários. Mas a herança maior vem dos céus. Então que você possa, né, de agora para frente, né, não que vocês não façam, mas, né, vocês possam querer colocar a mais na mochila de vocês, para quando vocês forem apresentar ao cliente o imóvel, esse conhecimento também sobre o financiamento. E eu tenho certeza, lá no escritório eu sou apaixonado por números, então tudo eu registro. Quando o Carlos estava falando mais cedo que ele faz conta de tudo, lá no escritório também eu faço. Se você me levar um processo hoje, você já entra numa listinha minha. E no final do ano eu volto em você e falo assim, ó, parabéns, você fez tantos processos comigo. Só que eu também gosto de falar assim, olha, né, preservando os nomes, mas eu falo assim, ó, fulano ficou em primeiro, vendeu tanto, através de financiamento. O que você pode fazer aqui para você conseguir chegar nessa performance? Assim como quem vendeu mais também. Eu falo nele, será que não dá para a gente conseguir mais? Porque qual que é a minha preocupação e a de outros correspondentes que inclusive estão aqui? É que o nosso parceiro venda mais, cada dia melhor. Né? Não só vender mais e melhor. É isso. Trago para você.